Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Anteontem, né, nós estudamos 1 Coríntios, capítulo 5. E a gente leu 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 até o 11. Então, hoje a gente vai explicar do 1 ao 11 e vai continuar lendo. Amém? Então, eu espero que vocês estejam todos bem. Pega a Bíblia de vocês, coloca aí para o vídeo, coloca do seu lado, amém? Curte, dá um like, comenta, manda para os irmãos que você conhece, para as pessoas que você conhece. E vamos estudar a palavra de Deus, né? Vamos nos achegar ao trono do Senhor e conhecer o Senhor. E ver o que Ele nos ensinou. Tanto que o Senhor é bom, que Ele deixou a palavra dEle para nós, para a gente aprender como lidar com as coisas aqui nessa terra, né? E isso é maravilhoso, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento em que nós estamos aqui aos teus pés, Senhor. Ô Papai do céu, Abba, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por ser seus filhos, ó Deus. Ô Senhor, te agradeço por ser ter enviado o teu Filho, Senhor, para nos salvar, para tirar nós do mundo do pecado. Ô Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, pelas nossas vidas, Senhor. Faz nós dignos e merecedores, Senhor, do teu sacrifício, Senhor. Enche o nosso coração do teu amor, da tua graça maravilhosa, Senhor. Nos ensina a gente olhar os nossos irmãos através dos seus olhos, Senhor. Porque assim nós vamos ter compaixão, Senhor, como o Senhor teve de nós. Oh, Espírito de Deus, nós queremos declarar nesse momento que Tu és bem-vindo no nosso lar, na nossa casa, na vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo. Tu és bem-vindo, trabalha, Senhor, a restauração, a renovação, Senhor, a transformação nas nossas vidas, Espírito de Deus. Se nós falamos, fizemos, pensamos alguma coisa que te entristeceu, que o Senhor venha nos perdoar nesse momento e venha sentar aqui conosco, Pai, Filho e Espírito Santo, e venha nos dar discernimento, venha escrever essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Visita a Sofia nesse momento, Pai amado, a mãe dela, toda a família, Senhor. Abençoa essa rifa digital que está circulando, Senhor, para que possa ajudar no tratamento da Sofia, que não é barato, Papai do céu. A Débora tentou aqui em Uberlândia, mas não deu certo. Senhor, abra as portas do céu a favor dessa criança, Pai, dessa família, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nesse momento, todas as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, que o Senhor possa derramar com unção de alegria, que toda pressão, toda opressão, toda depressão que possa estar sentindo, toda enfermidade, que caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar nesse momento a unção de cura sobre as nossas vidas, a unção da salvação, a alegria da salvação do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar agora a estudar essa palavra abençoada. Nós lemos do versículo 1 até o 11, né? Então, aí o apóstolo Paulo estava falando, vocês lembram lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, que ele falou que era para eles não ficar brigando, que estava sabendo que estava tendo discussão. Quem contou isso para ele foi foi levado até ele sobre a família de Chloe, que estava brigando, estava tendo confusão, sabe? E isso ele ficou sabendo. Então, primeiro, no capítulo 5 que nós lemos, né, o apóstolo Paulo, ele explicou sobre a imoralidade declarada dentro da congregação, lembra? Pois é. Agora, no capítulo 6, ele vai tratar sobre pequenos problemas entre servos de Deus, entre crentes,
sabe, o que acontece. E a sociedade insistiu um sistema legal em que desavenças podem ser solucionadas nos tribunais. Já ouviu falar? Tribunais de pequenas causas? Mas o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Ele estava falando aqui que os cristãos não devem ir ao tribunal de pequena causa quando é um irmão crente, servo de Deus, que conhece a palavra de Deus, contra o outro. Que é para eles resolver as coisas lá entre eles. Sabe, primeiro para não sujar o nome de Deus, né? Porque quantas pessoas estão sujando o nome de Deus, que se diz cristão e não são, mentem. Lembra do que nós falamos no estudo passado? Então, eles não devem ir para resolver as próprias diferenças deles, né? Como cristão, nós temos o Espírito Santo, a mente de Cristo. Por isso, por que deveríamos recorrer aos que não têm sabedoria de Deus, que não conhecem a palavra de Deus para julgar a nossa causa? Nós precisamos da direção de Deus, a sabedoria de Deus para resolver nossos problemas, né? Então, devido a tudo o que recebemos como crentes, devido a autoridades que teremos no futuro, você sabia que nós vamos julgar, né? Nós vamos julgar o mundo e os anjos, deveríamos poder lidar com as divergências entre nós. Então, dentro da igreja, né? E lá em João 5:22 fala sobre isso, Apocalipse 3:21, o juízo dos anjos, né? Mencionado também lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas 6, né? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo está falando, se a gente tem algum problema entre nós, servos de Deus, dentro da igreja, que a gente busca a sabedoria, resolver os problemas, decidir, chamar a ajuda do pastor, conversar. Gente, ontem, falar em pastor, eu ganhei uma Bíblia do meu pastor. Olha que benção, sabe? Uma Bíblia que tem, assim, cada versículo explicado. Glória a Deus, aleluia. Melhor presente que eu podia ganhar, porque eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala nos versos de 1 a 6. Sabe? Ele está explicando sobre isso. E lá no verso de 6 a 8, ele fala assim, por que Paulo diz que os cristãos não devem levar aos tribunais seculares as divergências que tem entre um ou outro? Vamos ver se o que eu falei confere, né? Se o juiz e os jurados não forem cristãos, provavelmente não serão sensíveis aos valores cristãos, certo? E o que acontece? A base para procurar um tribunal é normalmente a vingança, que nunca se deve ser o motivo de um cristão. Terceira coisa, os processos prejudicam a causa de Cristo e dão uma má reputação à igreja. Não falei? Fazendo com que os incrédulos se concentrem nos problemas da igreja e não no seu propósito. Então, para a gente não dar mau testemunho, vamos conversar, vamos chamar o pastor, chamar os diáconos, ver o problema da pessoa, vamos tentar resolver lá entre nós, para a gente não dar um mau testemunho, certo? E lá no versículo do 9 ao 11, Paulo está descrevendo as características dos incrédulos. Quando ele fala assim que vós mesmos fazeis injustiça e fazeis ao dano e isso aos irmãos. Então, o que acontece? Continuando aqui, ele não quer dizer que todos aqueles que já se envolveram em pecado de natureza sexual ou já adoraram ídolos e que já foram adúlteros, que já se prostituíram, que já tiveram relações homossexuais, que já foram ladrões, avarentos, bêbados, infratores e vigaristas, estão automaticamente e irrevogavelmente excluídos do céu. Por quê? Vamos escutar o motivo. Os cristãos vêm de todos esses tipos de diferentes ambientes, incluindo estes. Eles ainda podem ter dificuldade com os maus desejos, mas não devem continuar com esses costumes. Quando a gente for lá em Efésios, vocês vão ver lá em 4 aos Efésios, como que fala muito claro sobre quando a gente servia a Deus, antes da gente servir a Deus e agora que a gente conhece o Senhor, né? Então,
Paulo declara claramente que mesmo aqueles que pecam dessas maneiras podem ter suas vidas transformadas por Cristo. É só dar lugar para o Espírito Santo operar, sabe? No entanto, aqueles que dizem que são cristãos, mas persistem nessas práticas, sem qualquer sinal de arrependimento, não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas precisam reavaliar as suas vidas para verem se realmente, verdadeiramente creem em Cristo. E é isso que o Senhor quer que a gente faz todos os dias. Que a gente olhe para a nossa vida e pensa, será que eu estou dando um bom testemunho? Eu li um livro que chama assim, Aos Seus Passos, que faria Jesus? Então, eu gosto de trocar de lugar com Jesus. Se eu fosse Jesus, como que eu ia agir? Aí meu esposo disse que eu devia ser defensora pública, que eu defendo todo mundo. Mas não é isso. Eu peço muito para o Senhor, que eu quero olhar através dos olhos dele, julgar como se fosse ele. E quando a gente faz isso, entra uma misericórdia no nosso coração. O amor entra no nosso coração. E a gente começa a querer ajudar as pessoas e não ferir as pessoas. Amém? E continuando, no versículo 9 ao 11, em uma sociedade permissiva, que era lá naquele tempo e que continua nos nossos dias, sabe? É fácil que os cristãos ignorem ou tolerem algum comportamento imoral, avareza, embriaguez, sabe? Tem gente que fala assim, vamos supor, que maconha não é droga, ele fuma só uma maconhinha. Ele bebe só uma cervejinha. E tudo é droga, tudo é bebida, tudo é droga, tudo destrói as famílias, sabe, gente? Destrói mesmo. Acaba com as pessoas. Enquanto se enfurecem com outros, por exemplo, com assassinato e roubo. É tudo a mesma coisa. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo leva a isso, gente. A pessoa, quando ele está tonto, que ele está embriagado, a mente dele vacila e o inimigo aproveita. Aí ele fala coisa que ele não queria, ele faz coisa que ele não queria fazer, como está drogado. Quando ele volta a si, o diabo já tomou conta, já destruiu a vida dele. Então, não devemos participar do pecado e nem tolerar de maneira alguma. Não podemos ser seletivos a respeito do que condenamos ou justificamos. A gente não pode selecionar. Pecado é pecado. Pecadinho, mentirinha, mentirona, tudo é pecado. Não tem assim, ó. Então é difícil ficar longe de formas mais aceitáveis de pecados. Mas não é mais difícil para nós do que foi para os coríntios naquele tempo. Deus espera que seus seguidores, em qualquer época, tenham padrões elevados. Amém? Então, quando ele fala aqui no versículo 9 dos sodomitas, sabe? Se refere aos que praticam homossexualidade. O templo de Apolo empregava homens cujo trabalho era satisfazer os desejos sexuais de adoradores de ambos os sexos. Algumas pessoas tentam legitimar essas práticas homossexuais como um modo de vida alternativo e aceitável. Alguns cristãos dizem que uma pessoa tem direito de escolher sua preferência sexual. Mas como? Se Deus fez homem e mulher, como que quando o Senhor fala assim, procriar e multiplicar e encher a terra, um homem com outro homem não pode ter filhos, uma mulher com outra mulher da mesma forma, como que eles vão multiplicar? Isso é errado, mas a Bíblia diz especificamente que o comportamento homossexual é pecado. Eu posso dar os endereços para todo mundo. Levítico 18, do 22 ao 29. Romanos 1, 18 ao 32. Lembra que a gente estudou sobre isso? 1 Timóteo 1, do versículo 9 ao 11. Então, os cristãos devem ter cuidado para condenar apenas a prática e não a pessoa. É tipo assim, a minha mãe, quando a gente fazia alguma coisa errada, ela falava assim, eu amo você, eu não amo o que você está fazendo. Tá entendendo? Então, por exemplo, meu filho, eu amo demais o meu filho, mas eu não amo o que ele está fazendo. Vocês estão entendendo isso? E é isso que Paulo estava falando, que a gente tem que entender e separar as pessoas.
e não deixar de falar que é pecado, né? Então, os que cometem atos homossexuais não devem ser temidos, ridicularizados ou odiados, não. A gente tem que amar e conversar com eles e trazer a verdade. As suas vidas podem ser transformadas. A igreja deve ser um lugar seguro de perdão e cura, tanto para eles, sabe? Quanto para qualquer tipo de pessoa que chegar lá e quiser mudar, a gente tem que receber e ajudar. E no versículo 11, para a gente encerrar, para a gente ler o restante, Paulo enfatiza a ação de Deus para fazer dos crentes novas pessoas. Os 3 aspectos da obra de Deus são parte da nossa salvação. Nossos pecados são lavados. Nós somos separados para o uso especial, santificados. E somos colocados num bom relacionamento com Deus, justificados. Então, nós somos lavados, santificados e justificados por Cristo, como está escrito no versículo 11. E depois disso, o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração. E ele começa a agir, se a gente estiver sempre na presença de Deus, ele começa a agir igual um termômetro. Quando a gente vai fazer alguma coisa errada, lá dentro de nós, fala assim, epa, comigo falei, irmã, você vai fazer isso mesmo? Você está falando isso mesmo? Olha, irmã, vigia. E é muito maravilhoso isso, sabe? E a gente precisa dar lugar para o Espírito Santo fazer isso. Então vamos continuar com a leitura? Deixa eu pegar aqui a Bíblia Viva, que eu gosto de ler nela. A tradução que eu mais gosto é da Bíblia Viva, porque ela é muito assim clara. Aí no versículo 12, vamos começar. Fuga da imoralidade sexual, preservação do templo e do espírito, que está aqui o título. E na Bíblia diz tudo, tá evitando o pecado sexual. Aí o Paulo começa dizendo assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei. Se achar que elas terão um domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente deixar quando quiser. E aqui na outra versão fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas quando o Espírito Santo começa a habitar na gente, a gente não vai fazer isso mais, sabe por quê? Porque entra um sentimento de temor no nosso coração. E tipo assim, se a gente ama a Deus, a gente não quer entristecer Ele, né? E aqui, o versículo 12, explicado aqui, eu vou lendo e explicando agora, viu? Porque agora eu estou exibida, tem Bíblia explicando versículo por versículo, né? Diz respeito ao fato de que o cristianismo não é uma religião que consiste de regras e etc. Tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Todos nós temos o livre-arbítrio. Mas não são proveitosas, não vai edificar a minha vida, não me convém fazer essas coisas, né? E todas as coisas me são lícitas, diz respeito que a gente não vai fazer. A graça não dá licença para pecar, mas liberdade para viver uma vida santa, sabe? Porque a gente foi salvo pela graça, né, do Senhor Jesus. A gente precisa viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo falou no versículo anterior, no versículo 11, né? Nós somos lavados, santificados e justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? E no versículo 13, ele fala, por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Não pensem no comer como uma coisa importante, pois dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago quanto o alimento. Já a imoralidade sexual nunca está certa. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja
ser o dono do nosso corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor Jesus. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo? Oh, aleluia! Assim, poderia eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? Quando eu me uno a um relacionamento fora do casamento, eu sou uma adúltera, eu uno com um adúltero, eu também me torno assim. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se o homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, os dois se tornam uma só pessoa. É um corpo só. Então, além de você estar em pecado, os pecados dela também se tornam seus. Entretanto, se você se une ao Senhor, você se torna um só com o Espírito dele. Aleluia! Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem esse pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Será que vocês não sabem que seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por um preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com seu corpo. Quando a gente passa pelas águas do santo batismo, o velho homem morre e nasce o novo homem. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Amém? Então vamos continuar. Agora vamos ver lá no versículo 13, né? Deixa eu achar aqui. Quando ele dá o exemplo do alimento, né? O alimento não contém nenhuma aplicação espiritual. Não faça do seu ventre um Deus, não é agradável ao Senhor. Porque tem gente que pensa só em comida. Vocês já repararam? Chama o pecado da glutonaria, né? Deixa eu continuar. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui onde que eu parei. 9, 11. Aqui, 12. Aparentemente, a igreja citara e aplicar as palavras, todas as coisas me são lícitas, de maneira equivocada. Alguns cristãos em Corinto estavam tentando justificar seus pecados, dizendo que Cristo levara os seus pecados sobre si. E assim, homens e mulheres tinham toda a liberdade para viver como quisessem. Lembra do versículo 12 que a gente leu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou também dizia que o que estavam fazendo não era estritamente proibido pelas Escrituras. Paulo respondeu essas duas tentativas de justificação da seguinte forma: o fato de Cristo ter levado os nossos pecados sobre ele não nos dá a liberdade de continuar fazendo o que sabemos que é errado. O Novo Testamento proíbe especificamente muitos pecados. A gente pode ver isso lá do versículo 9 ao 10, que nós já estudamos agora há pouco, que foram originalmente proibidos no Antigo Testamento. Nós estudamos lá em Romanos 12, do versículo 9 ao 21, e o capítulo 13, do versículo 8 ao 10. Algumas ações não são pecaminosas entre si mesmas, mas não são apropriadas porque podem dominar as nossas vidas. E o que nos domina, nós somos escravos daquilo. Então, só o Senhor pode ter o domínio sobre nós, reinar sobre as nossas vidas, né? E pode nos levar para longe de Deus. Algumas ações podem ferir outras pessoas, como a pessoa que eu falei sobre bebida, sobre droga. Você está entendendo? E qualquer ação que fira outras pessoas, ao invés de ajudá-las, não é correta. E no versículo 13, muitas religiões mundanas ensinam que a alma e o espírito são importantes do mesmo jeito. Mas às vezes o cristianismo tem sido influenciado por essas ideias. Na verdade, o cristianismo leva o reino físico,
muito a sério. Nós adoramos a Deus que o criou, o mundo físico e julgou bom. Ele nos promete uma nova terra, onde pessoas reais terão vida física transformadas. Não uma nuvem cor-de-rosa, onde vai ficar lá em cima da nuvem tocando harpa, certo? Onde almas se ouve que houve música tocada por uma harpa, né? Lá escutando a harpinha que eu falei. No coração do cristianismo está a história do próprio Deus assumindo um corpo em carne e sangue e vindo morar conosco, oferecendo tanto a cura física quanto a restauração espiritual. Nós, seres humanos, como Adão, somos uma combinação de pó e espírito. Assim como o nosso espírito afeta nosso corpo também afeta o nosso espírito. Não podemos cometer pecado com o nosso corpo sem danificar nossa alma. Isso é muito sério, porque nosso corpo e alma estão unidos de uma forma inseparáveis. Na nova terra teremos corpos ressurretos, sabe? Igual do Senhor Jesus, que não entra pecado, que não serão corrompidos pelo pecado. Então iremos desfrutar de toda a plenitude de toda a salvação. E no versículo 12, continuando aqui, não, já falei sobre ele. E no versículo 13, a imoralidade sexual é uma tentação que está sempre diante de nós. Aonde que está? Nos filmes, na televisão, né? O sexo fora do casamento é considerado normal e até mesmo desejável, algo que faz parte da vida, enquanto o casamento é frequentemente apresentado como um confinamento que carece de alegria, que a pessoa fica presa um ao outro, né? Podemos até mesmo ser menosprezados pelas outras pessoas e elas suspeitarem que somos puros. Elas suspeitam, falam que não se guardou, é mentira. Mas Deus não proíbe o pecado sexual apenas para dificultar essas coisas. Ele conhece o poder que o pecado sexual tem para destruir as pessoas fisicamente, sabe? A pessoa fica magoada, a pessoa... Não, só Jesus para ter misericórdia. Ninguém deve sustentar o poder da imoralidade sexual. Essa imoralidade tem devastado inúmeras vidas, destruindo famílias, destruindo igreja, comunidades e até mesmo nações, né? Lembra do problema lá do presidente com a estagiária? Isso é para todo lado, gente. Isso é pecado do mesmo jeito. Deus quer nos proteger dos danos que possam nos causar a nós mesmos e aos outros. E oferece a bênção de preencher e tirar nós dessa solidão, tirar nossa solidão e satisfazer nossos desejos com a sua presença. Gente, não tem nada que se compare em sentir a presença de Deus no nosso coração. Do versículo 15 até o 17, esse ensinamento sobre a imoralidade sexual e a prostituição era especialmente importante para a igreja de Corinto, porque o templo da deusa do amor, Afrodite, era lá naquela cidade. Esse templo empregava mais de 1000 prostitutas como sacerdotisa, e elas faziam sexo com as pessoas como ritual de adoração àquela deusa. Ó, pra você ver, tanto que o inimigo, ele é nosso pai. Paulo declarou claramente que os cristãos não devem participar da imoralidade sexual, mesmo que ela seja aceitável à população na sua cultura, onde você vive. Então presta atenção. Pecado, é pecado sexo antes do casamento, é pecado a pessoa casada ter sexo fora do casamento. O Senhor uniu os dois numa só pessoa. Entenderam? No versículo 18, os cristãos são livres para ser tudo que puderem ser para Deus, mas não são livres de Deus. Deus criou o sexo para ser um ingrediente, que eu estava falando agora, bonito e essencial para o casamento. Mas o pecado sexual, o sexo fora do casamento, sempre fere alguém. Esse pecado fere a Deus porque mostra que preferimos seguir os nossos próprios desejos em vez de seguirmos em direção do Espírito Santo. É forte, né? Fere outras pessoas porque viola o compromisso tão necessário em um relacionamento e muitas vezes traz doença para o corpo. Pega doença sexualmente transmissível de fora, leva para a esposa ou esposo, sei lá.
E também afeta profundamente nossa personalidade, porque a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa que reage em angústia quando nos prejudicamos fisicamente e espiritualmente. E no versículo 19 ao 20, o que Paulo quis dizer ao falar do nosso corpo pertence a Deus, muitas pessoas dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com o vosso corpo, né? Embora essas pessoas pensem que isso seja liberdade, elas na verdade são subjugadas pelos seus próprios desejos. Enquanto nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então não é liberdade, é libertinagem. Portanto, nosso corpo não é mais nossa propriedade. A afirmação de que Deus nos comprou por um bom preço refere-se à compra de escravos no leilão. Lá em Oséias fala sobre isso, é lindo. Nós vamos estudar o livro de Oséias, se Deus quiser. A morte de Cristo nos libertou do pecado, mas também nos trouxe a responsabilidade de servir o Senhor. Pelo fato de que seu corpo pertence a Deus, vocês não devem violar os padrões de vida estabelecidos por Ele. Amém? Gente, no próximo capítulo nós vamos falar respostas acerca de casamento. Sabe? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou estar explicando. Que Deus abençoe vocês e guarde a casa de vocês. Que livre vocês de todo o mal. Que acampe os anjos do Senhor em volta de cada um de vocês. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.